Olá, olá! Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Papo com Manassés. Hoje estamos recebendo aqui visitas ilustres, são pessoas muito especiais. Eu gostaria que você desde já compartilhasse e se inscrevesse no nosso canal, @DouglasManassés. Hoje nós estamos recebendo o nosso secretário nacional, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, secretário nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, que tem feito um trabalho extraordinário pelo Brasil, uma das maiores autoridades no assunto, e é um privilégio para nós do Papo com Manassés receber aqui o Dr. Quirino, junto com o Edu, que é diretor de projetos e de articulação. Diretor Nacional de Articulação e Projetos Estratégicos. Gente, olha que peso que está hoje esse lugar aqui, hein? Incrível, né, Cidinho? Rapaz. E o Cidinho Mendes dando boas-vindas ao Papo com Manassés. Alô, Manassés, doutor Quirino Cordeiro, Edu, Cabral. Essa turma já está com a gente há uns 3 anos, né, Manassés? Acho que mais. Tem mais, né? Prazer enorme. A gente já falou tanto nesse dia, né? Trazer o doutor Quirino, o Edu aqui, né? E pensávamos de vir um de cada vez, hoje veio os dois, né? Então nos ajude aí que hoje o assunto, como sempre, vai estar super legal. Compartilha aí, faça chegar aí esse podcast aí para pelo menos 20 mil pessoas, Manassés. Vamos começar com 20 mil? No mínimo. Precisamos ter um alcance grande porque hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importante, principalmente sobre a dependência química e as ações do governo federal em relação à política de drogas. Então eu acho que quando você compartilha, quando você dá a oportunidade para as pessoas acessarem esse conteúdo, as pessoas podem ter acesso à informação e vidas podem ser transformadas por isso. Não é isso, Edu? É isso. Nós temos poucos canais hoje que falam sobre dependência química, as pessoas ainda têm um preconceito com isso até o momento que começa a aparecer um caso na família, algum amigo, né? E as pessoas não sabem o que fazer. Tem muitas mães e muitos pais que quando descobrem que o filho está na droga, já ele diz assim, meu filho está fumando maconha, o cara já está no crack, né? E assim, canais como esse são muito importantes para que a gente possa dizer o que está sendo feito e como sair dessa. Principalmente quando a gente tem ex-dependentes químicos, principalmente quando a gente tem um secretário nacional que é psiquiatra, né, que tem feito um grande trabalho, é uma honra muito grande trabalhar ao lado de Quirino. E vamos bater um papo legal com o Manassés hoje. Que legal, quero aproveitar a oportunidade com a presença aqui do Dr. Quirino, médico, psiquiatra, e assim, Dr. Quirino, queria parabenizar todos os médicos por essa semana tão especial, né, que comemorou-se essa semana o Dia do Médico, e hoje nós recebemos um médico psiquiatra aqui no nosso podcast e é uma honra para nós. Por favor, Dr. Quirino. Douglas Manassés, meu irmão, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com o Cidinho, estar aqui com o nosso irmão Edu Cabral, conversando sobre esse tema tão importante, né, que é enfrentamento às drogas, enfrentamento aos graves problemas que as drogas têm causado para a nossa sociedade. Lá no governo federal, nesses últimos 3 anos e meio, nós temos trabalhado bastante, nós modificamos a política de drogas no Brasil, nós modificamos a lei de drogas no país, nessa atual gestão do governo federal, com o objetivo de levarmos para a sociedade ações mais efetivas no enfrentamento às drogas, em todas as suas frentes. Porque isso que é importante, né, Douglas, quando conversamos sobre enfrentamento às drogas, políticas públicas de enfrentamento às drogas, nós precisamos entender que as ações precisam ocorrer em várias frentes. Então, na frente do combate ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, uma frente de prevenção ao uso de drogas, para evitar que as pessoas entrem no mundo das drogas, e também, infelizmente, para as pessoas que acabaram se enveredando por esse mundo, ações de tratamento, de recuperação. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, nós precisamos pensar em todas essas frentes de ação, e nós temos no governo federal, a partir dessas mudanças que começamos a fazer desde 2019, tido ações mais duras,
ações mais efetivas e com isso temos já números e indicadores já bastante importantes, interessantes, que mostram que o caminho é esse, ou seja, o caminho que nós temos que adotar no Brasil é o caminho de enfrentamento cada vez mais duro às drogas, sem abrir brecha para nenhum tipo de política de flexibilização do controle dessas substâncias, sim, como infelizmente algumas forças dentro da sociedade, alguns movimentos dentro da sociedade buscam fazer. Gente, o assunto vai ser muito amplo, porque, como o Dr. Quirino está dizendo, são muitas frentes de ações dentro dessa política desenvolvida no nosso país, a partir da nova lei de drogas, inclusive, né, que é um marco para o nosso país, né, onde direciona assim, o tratamento, o cuidado, a reinserção e também o combate às drogas. E nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu gostaria que você acompanhasse o nosso vídeo de apresentação do nosso patrocinador. Esse aqui é um programa que é patrocinado por alguns apoiadores do nosso projeto, e hoje esse episódio está sendo patrocinado pela Instituição Social Manassés, a qual eu quero agradecer e apresentar o trabalho da Instituição Manassés, porque se você tiver precisando de ajuda, conhecer alguém que precisa de tratamento, que precisa de apoio para sair das drogas, a Instituição Manassés oferece um tratamento de 6 a 9 meses de recuperação de dependentes químicos com psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe técnica de trabalho. A comunidade terapêutica Manassés, ela atende o público maior de 18 e menor de 60. Então eu gostaria, masculino, hein? Se você passa por esse problema, marque alguém, indique a Instituição Manassés para essa pessoa que precisa de ajuda. Vamos para o VT. Estamos aqui inaugurando mais um centro de recuperação Manassés, onde nós vamos alojar aqui em torno de 50 a 60 internos. Mais um lugar que vai estar sendo aberto para acolher os jovens que se envolveram com as drogas. Mais um lugar para salvar vidas aí, tirar nossos jovens das drogas. Vamos lá, gente. Gente, quero também dizer o seguinte, você pode fazer uma doação para o nosso programa através do Pix, que o Matheus vai colocar o QR Code. Se você quiser fazer uma doação, todo o programa ele não tem cunho financeiro, ele não tem o objetivo de arrecadar recurso financeiro para lucro. Todos os recursos que são arrecadados através dos nossos podcasts são revertidos para poder melhorar o nosso programa, para poder pagar estúdio. Então você pode ser um patrocinador do programa podcast Papo com Manassés. Vamos voltar aqui. Edu, vamos contar um pouquinho da sua história antes de passar para o Quirino, um pouquinho dessa... Hoje eu tive o privilégio de passar o dia todo com o Edu, visitamos algumas comunidades terapêuticas, a Casa do Menor, e o Edu deu um trecho de um testemunho fantástico, que nem eu tinha noção do tamanho da obra que Deus fez na vida do Edu. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho para a gente poder compartilhar com o nosso público. Então, eu comecei a me drogar com uns 13 anos de idade. Passei 7 anos usando drogas. Parte de minha família nem sabia, né? Carregava comigo muitas revoltas. Acho que todos os usuários, a maioria dos usuários carregam dores e a gente vai buscar a droga como refúgio, né? Então, carregava uma revolta comigo muito grande pela separação dos meus pais, o abandono, né? Acabei de perder meu pai agora esses dias, fiz as pazes com ele. Passei um dia dos pais muito bonito, né, com ele. Primeira vez que eu acho que eu passei um dia dos pais com meu pai. E foi muito importante para que não houvesse nenhuma mágoa, né? Eu sei que meu pai sofreu muito com abandono. Também tive que aprender a perdoá-los, né? Saber que por trás também tem 2 vidas que tinham problemas e que
Talvez não tenha sido a melhor situação, mas essa situação gerou muito problema para mim, pessoalmente, de me tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa que conturbada, vontade de suicídio, né? E acabei conhecendo o mundo das drogas. Gosto sempre de dizer isso. As drogas, no primeiro momento, ela parece o paraíso, né? Você mudar toda, você olhar para uma realidade, você se esconder nessa realidade, né? E infelizmente fiz uso de 7 anos. Gosto sempre de dizer também que a droga ela me trouxe muitos males, né? Mas para mim, né? Eu sempre consegui esconder isso até o último ano, onde eu me afoguei mesmo. Quantos anos você começou a usar drogas? 13 anos de idade? Usei até os 20. É mesmo? E aí pedi ajuda, né? Algumas pessoas oravam por mim, né? Às vezes quando eu estava dormindo, alguém estava lá orando por mim, pedindo para que eu saísse dessa. O último ano eu declinei, né? Perdi emprego, gastei o dinheiro da indenização todo com droga. Às vezes ficava 2, 3 dias fora de casa, com prostituição, com droga, com tudo aquilo, né? E aí pedi a Deus que me libertasse disso. Eu lembro que eu cheguei no dia de domingo em casa, o padre Marcelo Rossi estava cantando uma música chamada Basta Querer, acho que era no programa do Gugu. Sim. E naquele momento eu me ajoelhei diante da televisão e pedi a Deus que me limpasse daquilo, não queria mais aquela vida. Corri para a paróquia, estava tendo missa próximo à minha casa, quando cheguei na paróquia estava tocando Basta Querer. Meu pensamento, essa, né? É. Vive em você. Aquela Linda. música, o sinal dessa música, quando eu cheguei na igreja e ver a mesma música tocando ali, eu vi como sinal de Deus. Então, pedi ao Chegou, ela tava tocando a mesma música. a mesma música. Pedi ao padre Carlos André ajuda, a irmã Rita, a irmã Natanaélia. Eles me levaram para a Fazenda da Esperança. Ah, na Fazenda da Esperança. Passei meu tempo lá na Fazenda da Esperança. Ficou quanto tempo? Eu fiquei 6 meses na fazenda, né? E aí há uma luta de 10 anos para recomeçar. Porque não é só livrar das drogas, é Sim, recomeçar, sim. né? Lutei contra o suicídio, tive tentativa de suicídio 2, 3 vezes, né? Eu lembro que a última vez que eu tentei suicídio, o meu sobrinho foi quem chegou e me pegou na corda. Eu fiquei tão revoltado de não conseguir me suicidar, porque a corda ficou, acho que aqui, presa, passava ainda um pouco de ar. Tô com uma corda mesmo, Com a pendurou a corda corda, mesmo. colocou com a no faixa pescoço. de judô. É Com a minha mesmo? faixa de judô. A minha faixa de judô. E aí pedi a Deus para recomeçar, pedi a Deus para perdoar meus pais, pedi a Deus para que ele fizesse as coisas do jeito dele, não mais do meu jeito. Porque do meu jeito eu só chegava no caminho e do jeito dele eu poderia ser mais feliz, né? Se ele me tirou das drogas, se eu conhecia a palavra de Deus através da Fazenda da Esperança. Venho de uma família evangélica, meus avós eram evangélicos, né? Mas apesar disso eu não tinha deixado de entrar a palavra. E aí pedi a Deus para recomeçar, que ele fizesse essas coisas do jeito dele. 3 dias depois ele colocou minha esposa, Carla, na minha vida. E tudo começou a mudar a partir do momento que eu deixei que ele fosse Deus na minha vida. Né? E nesse período, quantas e quantas pessoas eu ajudava, que batia na minha porta, ia lá na minha loja, pedia ajuda, né? E quantas pessoas a gente encaminhava para a comunidade terapêutica. Eu ficava feliz por encaminhar aqueles caras, mas estava tentando recomeçar, né? E aí Deus fez uma obra, um grande milagre na minha vida. Voltei a tocar, voltei a pregar, consegui um bom emprego, né? Consegui com o tempo, virei produtor musical, né? A sua relação com a música começou dentro da comunidade terapêutica? Bem antes. Bem antes. Cara, eu toquei em umas bandas de rock aí que era só pra usar droga, né? É mesmo, já tava. Comecei a Era tocar, músico, né? comecei a tocar com 9 anos, cara, né? Comecei a tocar com 9 Tem anos. uma estrada, né, Cidinho? E 9 aí, anos. mas eu vi que músico não ganhava dinheiro, né? Quem ganhava era produtor, né? Rapaz, não sei não, hein? Aí- Sei não, porque o Cidinho, normalmente, o Cidinho vai pagar a churrascaria hoje. Nós convidamos, nós estamos deixando para poder assistir o jogo. Você tá vendo como é que é? E aí o grande milagre Olha o que Deus, Matheus aí. o grande milagre que Deus fez na minha vida foi o seguinte, ele foi me moldando, né? Eu gosto sempre de dizer que tem uma música chamada Restauração do Dunga,
que Sim. dizia assim: pare Perdão, de se perdão. maltratar, não queira a outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E eu deixei que essa música e outras músicas, como Banda Dom, como o movimento Deus é 10, para mim foi muito importante. Eu vi rock na igreja, né? Caramba, que Então legal, né? tudo isso foi me moldando. E Deus foi moldando. Eu vivendo a palavra, que eu aprendi a viver na Fazenda da Esperança. E aí Deus me traz para o caminho do Bolsonaro, cara. E eu achei assim interessante, porque eu comecei a ver uma verdade no cara. Comecei a me comunicar com ele, a gente se falava, né? E no dia 18 de agosto de 2018, ele fez uma pergunta. Uma pergunta que me ligou a Quirino, que me ligou ao movimento. Já conta conhecia, aí, queremos saber. eu já Importante. conhecia a Confenact, ele mandou um áudio: Cabral, o que é que a gente faz para tratar dos dependentes químicos? Manda um áudiozinho curto aí. Eu digo, pô, presidente, o áudiozinho curto áudiozinho fala curto não às existe. vezes. Agora, se Resolveu o o senhor problema de quiser, uma nação, né? se o senhor quiser, a gente faz um projeto aí. Então faz um projeto aí. Eu entrei em contato com o Adalberto, que entrou em contato com o Quirino, que entrou em contato com todo o segmento, com Aí o Rolf, começou a história e da eles cena prévia. escreveram um documento. Eles escreveram um documento. Só que tinha outro problema. Nenhum deles tinha proximidade com o presidente. A Adalberto disse assim: ó, a gente escreveu um documento aqui com o Quirino, com a Bia, e disse, cara, o que é que você pode fazer aí para levar esse documento lá no presidente? Eu digo, cara, o presidente ligou pra gente ir na casa dele lá para agradecer. Já estava eleito, né? E aí eu levei esse documento assinado por Quirino, por Adalberto, pelo Ele te Rolf. recebeu na boa. Recebeu, para agradecer, o né? projeto. Porque até então eu estava muito próximo da campanha, estava dentro do movimento de direita, Sim, estava sim. coordenando a campanha lá em Sim. Pernambuco, né? Certo, Um grupo certo. nosso lá. Era um grupo que queria mudança. E esse cara falava contra as drogas, né? É. E aí, cara, o projeto vingou. Ele disse assim: ó, o ministro vai ser o Osmar Terra, vocês têm como chegar nele? Eu digo, pô, cheguei no senhor que é presidente, não vai chegar, né? Foi lá na. Aí a gente entregou o projeto lá em Brasília. Quirino já era coordenador de saúde mental, né? O Adalberto, o pessoal já estava lá, o Rolf, todo mundo com a Cruz Azul, com o movimento que era a Sim. Confenact, Sim, a confederação. sim, sim. Os caras chegaram no Osmar e aí nasceu o projeto. Até então, cara, eu estava muito satisfeito. Pô, o presidente tinha ganhado a eleição. A gente tinha conseguido fazer essa ponte. E eu estava na minha casa, com minha esposa, com meu filho, com a minha loja, né? E aí chega aquela voz, véspera de Natal, Adalberto, só, tem alguém querendo falar contigo. Aí o cara fez: boa noite, Edu Cabral, tudo bom? Aí disse: doutor Quirino. Aí eu digo, pô, que massa. Já sabia que ia ser o secretário, né? Aí fez o convite, ele pegou e disse: você quer fazer parte aqui da equipe? Pô, eu digo, cara, eu vi coisa de Deus ali. Olha de onde Deus me tirou. Deus me tira da esquina para estar hoje no cargo mais alto que um dependente químico ocupa, para trabalhar por aquelas pessoas, pelo sofrimento que um dia eu tive. E eu tenho um prazer, cara, de trabalhar com meu irmão aqui. É um cara que não é só secretário, a gente se tornou irmão mesmo, assim. A gente compartilhou alegrias, dores, desafios. E a Senapred chega a 130 mil pessoas recuperadas. Gente, incrível. Cara, assim, se não é coisa de Deus, é o quê? Toda essa história. E Deus, assim, para você que está assistindo, Deus ele vai moldando. A gente quer as coisas muito rápidas, mas quando a gente entrega a vida na mão de Deus, é dia a dia. É só por hoje, né? Claro. É só por hoje. E essa história tem que continuar. Essa história precisa continuar. A gente precisa continuar salvando vida. Porque hoje, quando eu saí do hotel de manhã com o Quirino, a gente viu uma cena que não pode se tornar normal. Hoje eu vi um senhor pelado, o cara estava muito doido, acho que passou a noite toda usando crack, usando droga, e o cara estava nu, Insano, né? no meio da rua, batendo um papo, como se estivesse batendo um papo. E a gente está começando a acostumar essas coisas. A gente está acostumando a andar num táxi e olhar e ver aquele monte de gente debaixo das pontes, nas marquises. Nós não podemos acostumar com isso. Nós temos que combater isso. A gente passa dias, semanas, meses longe da família da gente. Eu tenho um filho pequeno, Quirino tem filho pequeno. E, pô, é tão difícil ver. Papai, você não gosta de mim? Gosto, meu filho. Mas Deus deu uma missão a gente para salvar vidas.
Na verdade, a gente sacrifica os nossos filhos, né? Essa oportunidade de estar próximo deles em prol dos filhos dos outros, né? Então, isso que temos um cargo, temos uma responsabilidade, mas assim, é muito mais do que isso, né? Porque tem que existir uma entrega de fato, né? Ninguém constrói o que a Senapred, com toda a sua equipe que ele não construiu, se não tiver entrega. Renúncia, sacrifício, porque é uma pasta realmente que não tem uma estrutura muito grande, a gente sabe que são poucos profissionais, poucos cargos, mas vocês parece que quando a gente chega lá parece que tem 300 pessoas trabalhando. Deus multiplica e é uma equipe o tempo, de quantas né? pessoas? Deus multiplica o tempo. Hoje são 30, 35 pessoas que 35 trabalham lá. pessoas cuidando de uma política de drogas de um país que é um dos maiores consumidores, né, de cocaína e outras drogas. Um problema muito sério, muito complexo, né? E vocês cuidam dessa questão de uma forma muito gigante. Vocês parecem que são... Aí me lembra dos 300 gideões da Bíblia, né? É 300? É 100 gideões ou 300? 300. 300 gideões, que ganhou né, uma batalha com milhares de soldados. Então, assim, assim, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que falar sobre isso. A gente não pode deixar isso sem as pessoas saberem de como que é essa construção. As pessoas precisam saber disso, saber que é uma coisa que está muito próximo da população, mas existe uma renúncia e um sacrifício muito grande para se manter essa parte. Doutor Quirino, vamos sair um pouco da emoção aqui, que eu também sou emotivo, viu, Edu? Chorando aqui, assim, com as lágrimas nos olhos, e assim, a gente lembra da nossa história também. Verdade, né? Vale Cidinho a pena. passou por isso, e isso mexe com as nossas emoções de uma forma muito forte. Mas, por favor, doutor Quirino, esse casamento de um médico psiquiatra, né, renomado, com uma história incrível, porque assim, a gente se conhece há 4 anos, 5 anos aí que a gente está caminhando junto, mas assim, eu acompanho o senhor, já ouvi falar do senhor há muito mais tempo, né? Sempre lendo, estudando, procurando entender um pouquinho da política de drogas a nível nacional, até mesmo porque eu escolhi estar numa gestão pública, me especializar nessa área e tentar aprimorar para poder dar minha contribuição, né? Não só com o meu testemunho de vida, como o Edu hoje é um diretor, é um dos cargos mais importantes que um dependente químico. Isso é um orgulho, é uma inspiração para nós, né? Claro. Então, por favor, doutor Quirino, como que é esse casamento que o senhor conseguiu aí? O senhor tem o Edu lá, tem a Cláudia Leite, tem outros profissionais que estão lá. Como funciona todo esse processo? Conta pra gente. Douglas, como você mesmo disse, eu sou médico, sou psiquiatra. Parte considerável da minha carreira foi dentro da academia. Eu sou professor universitário, mas aí depois de um tempo eu comecei a me dedicar à gestão de serviços na área de saúde mental. Serviços todos eles ligados à academia, ligados às instituições das quais eu sou professor. Então, durante bastante tempo, eu fui diretor de importantes serviços de saúde mental em São Paulo, de onde eu venho. E aí, Douglas, o fato é que nessa minha carreira, principalmente carreira de gestão, eu comecei a me deparar com uma série de problemas, uma série de dificuldades de ofertar cuidado adequado às pessoas. Muito por conta de políticas públicas inefetivas para o tratamento das pessoas com dependência química e também com transtornos mentais. E isso começou a me incomodar muito. Ou seja, eu começava a sentir na pele os problemas dos meus pacientes, os pacientes que eu recebia nesses serviços onde eu trabalhava. Eram todos serviços públicos, serviços que atendiam as pessoas com grande necessidade de cuidado. E eu começava a ver que as pessoas vinham tendo grande dificuldade de receber tratamento, cuidado, atenção, assistência de maneira apropriada. Por quê? Porque a gente vinha tendo no Brasil, infelizmente, durante algumas décadas, políticas públicas que não ofertavam cuidado para as pessoas, Douglas, de acordo com as reais necessidades delas. Ou seja, se essas pessoas precisavam, por exemplo, de uma internação, num quadro mais agudo, num quadro mais grave, quando as pessoas se colocavam em risco outras pessoas, essas pessoas, infelizmente, não conseguiam
acessar serviços que pudesse ofertar esse tipo de tratamento. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vinha tendo no Brasil políticas públicas que fechavam leitos para internação psiquiátrica, políticas públicas que fechavam comunidades terapêuticas. Muito por conta da lei na antimanicomial? recuperação de pessoas com dependência química. Muito, Douglas, por conta de uma política pública equivocada baseada em pressupostos absolutamente ideológicos, que Sim. não tinham nenhuma sustentação em questões técnicas e que não tinha sustentação nas reais necessidades dos pacientes e dos seus familiares. A lei antimanicomial, que muita gente fala, que é a Sim. lei 10.216 Sim. de 2001, é interessante porque essa lei, que inclusive está em vigência até hoje e tem aí mais de 20 anos, precisamente 21 anos, essa lei, na verdade, ela traz ali, no seu artigo 6º, inclusive, a gente falando da possibilidade, em muitos casos a necessidade de internação psiquiátrica, por exemplo, está ali que a pessoa que apresenta um quadro clínico grave na área de Certo. saúde mental, um quadro psicótico, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar o mundo de uma maneira normal e começa a enxergar o mundo de uma maneira patológica, começa a ter delírios, que são pensamentos que não fazem sentido com a realidade, ou começam a ouvir voz, ter alucinação, e por conta disso começa a se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. Essa pessoa, infelizmente, não vinha recebendo tratamento de maneira apropriada. Porém, na lei 10.216, que muita gente trata de lei antimanicomial, Sim, que é uma lei sim. que coloca que Sim. não se pode mais internar pessoas, A não questão pode da mais ter o hospital. institucionalização. Posso falar? Ah. A lei 10.216 não fala nada disso. É mesmo? Tanto é que nesse artigo 6º da lei 10.016, essa lei antimanicomial, está ali previsto a internação, inclusive nas suas 3 modalidades: voluntária, involuntária e compulsória, É mesmo? para pessoas com transtornos mentais e também dependência química. A grande questão que houve no Brasil foi que foi publicada essa lei, uma lei importante, e que esses movimentos ideológicos, a imensa maioria deles ligados a movimentos políticos de esquerda no Brasil, infelizmente acabaram fazendo com que a sociedade assumisse que, na verdade, no Brasil não era mais possível internar pessoas, que não havia mais necessidade, que internar pessoas seria como se fosse uma violação dos direitos. É o contrário. Violação de direito é o que o Edu Cabral e eu Acabou de ver hoje de manhã. vimos hoje, saindo do nosso sem hotel, condição. passando uma pessoa em situação de rua, uma pessoa numa situação absolutamente degradante. E isso nós acabamos vendo, infelizmente, Brasil afora. E muito disso acontece porque, infelizmente, essas políticas públicas de fechamento de leitos psiquiátricos, fechamento de comunidades terapêuticas, de ambulatórios de saúde mental, isso daí acabou levando uma desassistência gigantesca. Foi uma política que acabou focando as suas ações quase que exclusivamente na construção e de oferta de tratamento em alguns tipos de serviços, como, por exemplo, os CAPs, que, na verdade, não dão conta de toda essa complexidade que a dependência química e os transtornos mentais acabam colocando. Então, Douglas, eu fui vivenciando na pele o sofrimento de pacientes, de familiares de pacientes, quando eu estava em São Paulo, então, trabalhando como diretor desse serviço, e, de repente, no início de 2017, um pouco depois do bendito impeachment da presidente Dilma, Sim. eu fui, então, convidado a ir para Brasília, por conta de uma articulação do movimento médico, de algumas entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, enfim, houve uma articulação desses movimentos, Federação Nacional de Médicos, da FENAM, enfim, e que buscavam, então, colocar no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental, um representante do movimento médico para tentar dar conta dessas políticas ideológicas que vinham causando tanto sofrimento para a população brasileira. Então foi quando eu fui para Brasília. Fui para Brasília em 2017,
a gente se deparou com um cenário absolutamente caótico no Brasil, a desassistência imperava, e nós, então, em 2017, publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental. Nós mudamos a política de saúde mental. Basicamente, Douglas, para que a gente pudesse ofertar para as pessoas que precisavam de tratamento serviços, cuidados, que pudessem dar uma resposta às reais necessidades daquela pessoa. Ou seja, pacientes que precisavam de cuidado de base comunitária, ambulatório, saúde mental, a ideia é que a gente possa oferecer esse cuidado. Pessoas com quadros mais graves, a gente possa oferecer o serviço de internação. Pessoas que precisam de uma terapêutica, que a gente possa oferecer uma terapêutica. Então, basicamente, a mudança foi nesse sentido, de respeitar as reais necessidades dos pacientes e das suas famílias. Aí a gente conseguiu mudar a política de saúde mental. Eu fiquei lá em 2017, 2018, permaneci no governo implementando essas mudanças, e foi quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, nesse movimento todo. 2017, 2018, eu conheci o Osmar Terra. Osmar Terra era ministro em 2017 e 2018 do Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, então, ele entrou em contato comigo. O Osmar Terra entrou em contato comigo, falando: Quirino, o presidente Bolsonaro me convidou para assumir uma pasta no governo federal. Vai ser uma nova pasta que deve juntar, vai ser um dos super ministérios do governo do presidente Bolsonaro, e ela vai cuidar de uma série de ações especial, ações na área social. E eu vou puxar a política de drogas, que hoje está lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que era o Senad, né? Eu vou puxar a parte de prevenção e de recuperação de dependentes químicos para essa nova pasta que vai ser criada e que vai receber o nome de Ministério da Cidadania. Ele falou: eu queria que você viesse trabalhar comigo. E caramba, né? Eu que estava naquela situação, ou seja, de mudança de governo, né? Estava chegando um novo governo. Eu estava no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental. A gente tinha mudado a política de saúde mental lá, e com Osmar Terra, então, surgiu a oportunidade de um novo governo liderado pelo presidente Bolsonaro, com aquela garra, vontade, iniciativa de mudança e coragem para realizar as mudanças que o Brasil precisava. Então apareceu essa oportunidade, a gente, dentro de um novo ministério, criar uma nova secretaria, uma nova estrutura para trabalhar com as ações de prevenção às drogas e de cuidar dos dependentes químicos, para que a gente pudesse também alinhar essa nova política com a política de saúde mental, mudar a política de drogas. Tanto é que a gente mudou a política de drogas em 2019, a gente conseguiu, numa articulação importante lá no Congresso, publicar uma nova lei de drogas, e tudo isso junto com o ministro Osmar Terra. Que era uma lei também do Osmar Terra, né? Que um projeto de lei 1840, né? Um projeto de lei estava parado há 10 anos. Era um projeto de lei do Osmar Terra que estava quase 10 anos mofando no Congresso. E é importante a gente... Uma lei de 10 anos parada. Um projeto de lei parado lá. E, na verdade, esse projeto de lei só foi retomado porque o presidente Bolsonaro chegou no presidente do Senado naquela ocasião e fez essa articulação, falando: olha, a gente precisa de uma nova lei de drogas no país. Ou seja, essa realidade que a gente está enfrentando de desassistência para o dependente químico, uma realidade sem políticas públicas efetivas na prevenção às drogas, na área de repressão ao crime organizado, ao narcotráfico, uma leniência, uma condescendência que principalmente os governos do PT trouxeram para o Brasil. Os governos do PT realmente não trataram a política sobre drogas no Brasil da maneira como ela deveria ser tratada, em todas as frentes. Então, o presidente Bolsonaro teve a coragem, então, de bancar isso. A gente trabalhou no processo grande de articulação lá no Congresso. Trabalhou muito, viu? Trabalhou muito. E conseguimos, então, aprovar uma nova lei de drogas no Brasil. Então, a gente hoje tem essas novas normativas, e a partir dessas novas normativas, a gente começou, então, a trabalhar para executar ações que pudessem, então, dar conta das reais necessidades das pessoas e
da sociedade brasileira. Porque quando a gente fala de drogas, né, Douglas, só para aproveitar aqui também, quando a gente fala de drogas, parece que o problema é restrito ali quem está usando drogas, mas não é. Não é. Quem está usando drogas causa, obviamente, problema para si, mas causa problema para suas famílias, causa problemas para a sociedade como um todo. O indivíduo que pega um carro e tem uma chance maior de causar um acidente, colocando em risco a si, mas colocando em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com ele. Então, tudo isso para dizer que a gente promoveu essas mudanças todas normativas e a partir disso, enfim, a gente está trabalhando lá no governo Bolsonaro e a gente tem conseguido aumentar a apreensão de drogas, a gente aumentou o número de vagas para o tratamento de pessoas com dependência química terapêuticas, a gente está agora criando uma novidade na política de drogas, o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, enfim, a gente está realmente a partir disso, dessas mudanças todas e dessa liberdade que a gente teve para trabalhar, a gente está buscando avançar rumo a novos horizontes, longe desse horizonte de desassistência, de leniência com o narcotráfico que aconteceu nos governos do PT no Brasil. E assim, é muito importante falar também para a população ter ciência que o município do Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil a regulamentar a nova lei de drogas a nível municipal. Nós criamos no Rio de Janeiro, no município do Rio, nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais de grande referência, né, os hospitais de alta complexidade, Rocha Faria, Salgado Filho, alguns hospitais que nós temos aqui de alta, Souza Aguiar, emergências psiquiátricas para atender a Lei 13.840, que era internação involuntária em caso de um indivíduo tiver necessidade, foi identificado através das abordagens da prefeitura com essa necessidade dessa assistência, né? Então o senhor teve na época com o ministro Osmar Terra aqui, né, ao nosso convite, o ministro também, né, comprou a briga, né, falou não, vou lá, avisa o amigo Crivella que eu vou lá, vou participar da regulamentação. Fizemos um grande movimento. Aí o senhor disponibilizou através da Senapred 2.750.225 vagas, não esqueça até hoje, que já estava parada há muito tempo, a gente já tinha perdido o prazo, uma dificuldade para executar. O senhor foi lá, comprou a briga, conseguiu restabelecer o convênio e nós conseguimos conveniar na época 11 comunidades terapêuticas para atender a questão do acolhimento voluntário, do tratamento voluntário na comunidade terapêutica. Aí começou a história do município do Rio de Janeiro a ter uma política pública de drogas, né? Ativamos a Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas, que daí viemos também, no modelo da Senapred. Ativamos o Conselho Municipal de Drogas, reativamos o fundo que estava parado, nunca tinha recebido recurso. Hoje, graças a Deus, ficou um legado. Porque isso é um legado, porque o município continuou, a nova gestão agora continuou com as políticas, não com a mesma intensidade que nós tínhamos nas nossas ações, porque as pessoas que estavam na gestão, isso é importante, Edu, dessa pasta, que no caso eu tive como coordenador à época, Cidinho também como assessor da coordenadoria, a gente tinha um comprometimento muito grande com a pauta, né? Hoje não, hoje são funcionários públicos, não significa que eles não têm comprometimento, mas o comprometimento é diferente, porque nós estávamos pela causa, e os funcionários públicos de hoje estão porque são profissionais, fazem um trabalho, mas dentro da sua normalidade. Nós, como vocês, amor, 11 horas da noite, 10 horas da noite, estou aqui trabalhando, meu irmão. A gente tem amor pelo que faz. Madrugada, né? Eu gosto sempre de dizer assim, que esse conjunto de ações, por exemplo, esse movimento de luta contra as drogas, ele vem há 50 anos. Sim. Com as primeiras comunidades terapêuticas. E aí veio o Frei Rães, veio o Padre Haroldo, veio toda essa turma. Nós somos frutos disso. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos uma pauta, nós temos uma bandeira, nós sabemos porque defendemos isso. Você pergunta assim, Senapred, você está lá há 4 anos, do Bolsonaro reelegeu, certo? Vocês vão ficar mais 4 anos? Não é que nós queremos ou não, nós precisamos ficar. Sim. Nós precisamos ficar por um simples motivo, ainda tem muita coisa a fazer. Na verdade, os caras vieram desconstruindo, romantizando a droga, né? Fazendo um romance. Não, vai, fuma, que é legal. Vai. Só que ninguém, feito aquele cara diz, né? Ninguém vai dizer a você que depois de 2, 3 anos você vai estar morando debaixo de uma ponte,
né? E na hora que isso acontece, essas pessoas que te ofereceram, elas vão dar as costas. Tem absurdos que aconteceram nesse período nosso. A gente fez uma cartilha da maconha. Quem entrou com processo contra a gente lá? Para perguntar quanto a gente gastou, o que é que a gente fez? A mesma esquerda, o Freixo, né? Que entrou aí O Freixo que tomou uma lavada do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, ninguém aguenta mais. Não aguenta, sem condição. Como costuma falar o nosso querido ministro Paulo Guedes, a esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. É exatamente isso. A entrega da esquerda na área de saúde mental no Brasil, nas últimas décadas, foi um inferno. O resultado disso, essa política nefasta da esquerda na área de saúde mental, de drogas no Brasil, é isso, essa situação de gente morando na rua, esse quadro de indigência, gente totalmente sem assistência. Porque por mais que nós estamos aumentando o número de vagas de oferta de cuidado, existe esse legado nefasto que a gente acabou herdando. A gente, no governo federal, saltou de um financiamento, por exemplo, falando de comunidades terapêuticas, né, que são essas casas de recuperação de pessoas com dependência química, para os amigos que estão nos acompanhando aqui, nós saltamos do financiamento público federal, cerca de 2.000 vagas, nós hoje ofertamos 17.500 vagas em mais de 700 comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Ou seja, a gente tem trabalhado para aumentar o número de vagas. Aqui a gente está falando vagas para internação, para acolhimento. Hoje a Senapred disponibiliza 17.500 vagas. 500 vagas. Então significa que hoje tem 17.500 pessoas neste momento com vagas garantidas em comunidades terapêuticas. Pro tratamento gratuito. Pro tratamento gratuito. Tem uma coisa que eu quero levantar e financiadas aqui, pelo governo federal. Financiadas pelo governo federal, 17.500 vagas. Então, se uma pessoa hoje precisar de um tratamento inédito, para uma pessoa hoje precisar de um tratamento para dependência química, ela procura uma dessas comunidades terapêuticas que são credenciadas e recebem aporte do governo federal para conseguir uma vaga gratuita. Sim, e só para aproveitar, só para a gente finalizar essa questão, Douglas, nós temos aumentado o número de vagas financiadas em comunidades terapêuticas para o tratamento voluntário, ou seja, a pessoa precisa consentir com o tratamento. Nós temos também aumentado, por uma ação do Ministério da Saúde, vagas para o tratamento ou voluntário, né, mas também involuntário de dependentes químicos. Sim. Inclusive na Lei 13.840, a nova lei de drogas, nós fizemos questão de reiterar o entendimento que já existia lá na lei antimanicomial, que não tem nada de antimanicomial, essa lei de 2001, foi só uma retórica que a esquerda usou no Brasil para vender descaracterizou todo o processo. Para vender uma ideia que, na verdade, não estava no texto da lei, Sim. mas a gente fez questão de colocar na nova lei de drogas a possibilidade, em alguns casos, a necessidade da internação involuntária de pessoas que estão numa situação que não conseguem mais discernir o que é certo, o que não é, e estão em risco. E aí é interessante porque o Ministério da Saúde tem trabalhado para aumentar o número de vagas também para internação, mas aí em hospitais, para essas pessoas que precisam de um tratamento involuntário. Então, uma pessoa que tiver em surto hoje, porque usou muito, um exemplo falando assim, linguajar popular, uma pessoa usa crack, está fumando crack constantemente, entra num surto psicótico por causa do crack. E nesse surto ela começa a colocar em risco a vida dela e a vida do outro, né? E pega faca, quebra as coisas dentro de casa, agride. Essa pessoa ela vai para uma internação involuntária. Caracteriza. Essa é a típica situação que caracteriza a necessidade de internação involuntária. De uma intervenção imediata daquela Exatamente. pessoa. E tem muitas pessoas que costumam falar, pessoas ideólogos, né, Sim. que vive quase que apartado do mundo real, mas esses ideólogos costumam falar que a internação involuntária seria uma violação de direito, porque colocaria a pessoa para fazer o tratamento contra a sua vontade. Violação de direito é, na verdade, não oferecer a internação, mesmo que involuntária, para a pessoa que está numa situação de risco. Para ela poder se equilibrar. Para que ela possa ter acesso, na verdade, ao tratamento apropriado e que para que ela possa ter garantido o direito, que é o direito
principal, é o direito maior que o ser humano tem, que é o direito à vida. Porque naquela situação ela pode colocar em risco a sua própria vida ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Mas por mais que a gente tenha caminhado e aumentado tanto a oferta de vagas, de cuidado, de tratamento, infelizmente a gente ainda está numa situação que herdamos esse legado maldito, que é uma coisa absurda, muito dessas maior últimas décadas de políticas públicas inapropriadas no Brasil, mas a gente ainda tem que reverter muito, a gente tem muito que caminhar ainda. Mas o importante que as pessoas entendam é que a bússola já mudou, o direcionamento, o norteamento já mudou. Ou seja, não faz mais sentido a gente ficar naquela, novamente, insistindo aqui numa retórica totalmente defasada, inapropriada, que só mal causou para o Brasil. Porque, novamente, muitas pessoas prometem o paraíso e entregam o inferno. Tem uma coisa interessante nisso tudo. Tem uma coisa que a gente precisa ver. Veja, o governo federal criou uma lei nacional, criou um decreto, o 9761, que institui a nova política de drogas, e os municípios, os estados, não precisam fazer muita coisa, não. Eles só precisam colocar em prática isso, porque o problema está onde? O problema está no município. Não precisa nem regulamentar. Não precisa nem criar nada, é só usar a lei. É só seguir a lei. E outra coisa, assim, o problema está onde? Está no município, certo? Nós ofertamos 17 mil vagas, a gente quer chegar a 25, a gente quer chegar até mais. Mas o problema não é só o governo federal que tem que resolver, não. O governo federal está batendo recorde de apreensão de drogas. Você que está assistindo, que fica tudo nas costas do governo federal. Você que está assistindo, você tem que cobrar do seu político na sua cidade, lá os vereadores, para que criem leis, para que o prefeito aprove plano municipal de prevenção às drogas, principalmente nas escolas municipais, que é onde está o problema, principalmente das famílias que tem pouco, né, que é seduzido facilmente pelo traficante. Não que o problema não esteja lá no cara da escola particular, mas a ideia é o seguinte, a ideia é que os municípios comecem a tratar, prevenir do nível 1 até o 9º ano, para que o moleque já venha ali prevenido, entendeu? E que ali no 3º ano o Estado, no 1º, 2º, 3º, que geralmente são escolas do ensino médio, né? Ali que é o Estado que controla essas escolas, que o Estado também tem uma continuidade. Então, assim, a gente vai livrar o Brasil das drogas no dia que o município entrar na briga. Para cada município, eu digo município de pequeno porte, se ele pega ali 100 vagas numa comunidade terapêutica, ele já começa a resolver o problema, né, da cidade. Então nós precisamos também avançar nisso, fazer essa grande articulação, para que os deputados também, mas não tem dinheiro, mas cada deputado tem 17, 18 milhões em emendas. Se ele coloca lá no município de 150 mil habitantes, 300, 400, 500 mil reais em emendas, dá para fazer um programa, dá para contratar vaga, então assim, nós precisamos avançar com isso. Agora, só que a gente tem um grande problema nisso tudo, né? Tem gente que não quer liberar a droga, que está ali defendendo, dizendo, não, eu sou contra as drogas. Mas tem gente que está dizendo, não, sim, eu sou a favor da liberação das drogas, é uma pauta progressista, muito importante. Ou faz igual o Marcelo Freixo, né? Que defende legalização de droga a vida inteira, aí chega na campanha política, afina. Muda! E aí aquela ele coisa, mudou, né? eu vi os e aquela coisa, mas mudou para eleger. O Brasil, porque o discurso hoje do Lula é dizer que é contrário ao aborto, que ele não disse isso. Então assim, nós não podemos cair no e a ponto Anitta vigário. pedindo pro... É absurdo aquilo. Então, a Anitta tá numa... Nós chegamos, mas esses absurdos... E a falta de compromisso, né? Porque aí a Anitta cobrando do Lula ali a legalização das drogas. Mas não é... E aí agora, você vê a falta de compromisso. Aí agora já falando, olha, se vocês votarem nele aí, ó, o problema é de vocês, eu não tenho nada a ver. Outra coisa, mas esse problema, esse problema, ele já vem há muito tempo. Ela ainda fala no vídeo dela assim, ô Lula, eu te ajudei, tô fazendo a sua campanha já há algum tempo. Te ajudei tanto, Lula. Me ajuda aí, libera a droga aí, então, Lula. Deixa o pessoal usar quem quer usar. É uma disfarçatez, assim, que é inacreditável. Eu falei que fui produtor musical, certo? Produtor Daqui a pouco o Lula é contra as drogas. Porque eu quero dizer contra a liberação de drogas. Lá atrás, adotar esse discurso. Lá atrás a gente se iludiu
com D2 e preste atenção, a não sei o que, o barato aumenta a visão. Aí você vê essa porcaria aí fazendo apologia, existe uma lei que criminaliza a apologia. Mas a gente acha bonitinho. Aí vem a Ludmilla cantando que vai vender verdinha a R$1. E isso vai passando, por quê? Não é como o presidente disse, não é você tirar a liberdade da pessoa falar o que quer. Mas você não pode fazer apologia. Apologia é crime. É crime. Né? E aí, assim... Tem que parar por só aí, que ponto. quem escuta isso acha bonito. Foi a criada massa, uma né? cultura de dizer que a polícia é bandida. E que o bandido é bonitinho. Então, assim, o que nós precisamos fazer queremos um país melhor. Nós queremos um país diferente. Nós queremos um país seguro. Que todo mundo tenha respeito. Um país de primeiro mundo. Se nós precisamos voltar a sonhar isso pelo Brasil. Sim. Nós precisamos querer isso para o Brasil. Nós precisamos criar uma nova geração. Então, assim, é necessário que a gente venha cumprir a lei, que a gente eleja pessoas que queiram, né? Qual é a liberdade que se tem? Eu achava que era livre quando usava droga. Pelo contrário, cara, me escravizou. Ninguém, esse negócio no começo parece lindo e tal. Todo mundo sabe as loucuras que cometeu, mas até onde a gente chegou. Então tem coisas que tem que ser proibido mesmo. Tem que apertar as leis. Se eu pudesse hoje entrar na Câmara e mudar as coisas, a primeira regra que eu faria, a primeira, seria: fumou um beckzinho, você vai pegar 10 anos de cadeia. Essa é uma opinião minha, do Edu Cabral. Por quê? É esse beckzinho que vai ferrar com a vida de você. E lá na frente você vai dizer assim: pô, eu vi no podcast lá do Papo com Manassés que os caras me alertaram, mas 10 anos pra frente passou e você destruiu tudo, cara. O problema é que a gente não pode deixar que nossa juventude entre nessa. Bicho, vai curtir outra coisa, vai surfar, vai jogar uma bola. As vai legislações em né? relação ao tráfico de droga, a questão do porte de droga, elas são muito brandas, precisa né? aumentar. São muito brandas no Mas é a Brasil. primeira lei. Seria esse do beckzinho? Seria. Porque aí ninguém não vai pegar beck para fumar. A segunda seria fazer toxicológico para todos os funcionários públicos, seja ele municipal, federal, estadual. Porque aí você vai acabar com a história de faculdadezinha, tá incentivando o molequinho a usar droga, esse negócio de liberdade. Então, assim, você tem que ter pessoas alinhadas. Eu digo assim, nós temos a bancada da família, a bancada evangélica. Nós precisamos, dentro da Câmara, eu trabalho muito lá com essa questão da articulação, né? Nós precisamos ter uma bancada firme, não só de comunidades terapêuticas, mas de combate às drogas. Nós precisamos ter comissão que a gente comece a usar lá e começar a aumentar as penas, diminuir a redução de oferta. O governo bateu recordes e recordes, mas em qualquer esquina você ainda encontra cocaína, você encontra crack, você encontra, entendeu? E não é só chegando no tráfico lá e dando pancada, não. A Casa do Menor mesmo é um exemplo hoje aí, que está fazendo um grande trabalho aí. A gente tem rodado o Brasil, tem visto que se você dá uma pipa para uma criança, se você dá uma prancha de surf, como tem o Educa Surf aí, se você começa a dar opções para ele, a única coisa que o traficante não vai fazer é te obrigar a usar drogas ou obrigar você a fazer parte do tráfico. O projeto lá do Valdemar hoje. Que projeto mais lindo, cara. Que projeto Instituto mais Casa do lindo. Pai, Você né? tá lá, o moleque tá lá Caguari, batendo uma né? bola, tá fazendo um vôlei, teatro. Viu quantas crianças tá sendo assistindo fazendo ali, um quantos judô. adolescentes, né? Sabe por Jovens quê, que mano? poderiam estar ociosos. Sabe E por ali quê, Itaguaí é Cidinho? cercado de comunidades assim conflagada pelo tráfico, né? Sabe Naquela por região, quê? né? Porque o moleque, a criança, ela quer ser criança, cara. Verdade. Ela quer ser criança. A pureza se perde porque a droga entra no processo, né, cara? E a culpa é justamente dessas pessoas que estão lá, que se elegem. Eu sou contrário às drogas. Beleza, então vai fazer sua parte agora, cara. Agora, esse segundo mandato aí, se Deus quiser, o presidente vai reeleger aí. Se Deus quiser, a gente vai continuar com esse trabalho. Se Deus quiser, a gente vai mudar a realidade do Brasil. Nós não vamos conseguir mudar essa realidade do Brasil da noite para o dia. É muito trabalho. Se a gente ficar lá mais 4 anos, com vocês certeza. aqui... E essa Trabalho demais, e essa cara, vai questão, ter. Edu, só para aproveitar, né, que a gente está conversando com os amigos aqui, estão nos acompanhando,
é importante dizer que esses mesmos movimentos políticos que causaram grande desassistência na área do tratamento das pessoas com dependência química e transtornos mentais como um todo, são as mesmas pessoas que também levaram o Brasil a ter uma política de enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado também totalmente ineficiente e, de maneira interessante, são os mesmos grupos, são as mesmas pessoas que defendem a legalização das drogas. Ou seja, são pessoas que têm posturas e têm posicionamentos políticos favoráveis a que nós tenhamos uma sociedade permeada pelas drogas. E é importante a gente falar de uma maneira bastante clara aqui, porque nessa gestão do governo federal nós temos uma postura absolutamente contrária às drogas. Essas normativas todas que nós falamos aqui são normativas que colocam posições duras, firmes contra as drogas. As ações que nós temos não tem tido, brecha para abertura de... no governo federal, a gente estava comentando aqui, por ação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, em parceria com forças de segurança pública dos estados, municípios, tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Não existe leniência no governo do presidente Bolsonaro ao tráfico de droga, ao crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Não tem diálogo cabuloso, né? Não tem diálogo cabuloso no governo Bolsonaro com o traficante. Uma outra coisa também, a gente tem trabalhado para aumentar a oferta de cuidado às pessoas que apresentam dependência química. E uma outra coisa, né, Edu, que é importante também a gente falar aqui, é que no governo do presidente Bolsonaro nós tivemos várias ações contra tentativas de legalização das drogas no Brasil. Porque essas pessoas que ficam discursando em favor de legalização das drogas, elas agem em favor da legalização das drogas. Por exemplo, lá no Congresso Nacional... Elas só não discurso, elas se organizam e agem. E agem. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter ciência disso, tem um projeto de lei que a gente brigou muito, né, Edu, contra a sua aprovação, que é o projeto de lei, o PL 399. Sim, que a gente, eu participei dos movimentos aqui no Rio de Janeiro. Que busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil. O que significa isso? Legalização da maconha no Brasil. Nós brigamos muito também lá na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque houve um momento ali que a Anvisa queria liberar o plantio de maconha no Brasil. Por mais surreal que possa parecer, mas isso que estava acontecendo. O Rio de Janeiro participou do primeiro, tanto é que foi destaque nacional, né? Que foi a Marcha das Famílias contra as Drogas. Sim, novembro, dia 3 de novembro. Por conta de uma outra primeiro tentativa. ano. Por conta de uma outra tentativa descriminalizar, de relaxar o houve-se um controle movimento do a Estado nível sobre as nacional drogas. e o Rio de Janeiro entrou pesado nesse processo. Cláudio Castro, governador, participou dessa marcha. Ele era vice-governador. Ele era vice-governador na época. E aí é interessante porque em 10 dias, a gente falou, a gente falou foi de uma ações, mobilização fantástica e não passou o projeto. Então, porque a gente falou assim de ações lá no Congresso Nacional, ações lá na Anvisa, e tem essa daí, né, que era uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, que busca essa ação, a descriminalização de todas as drogas do Brasil. Aqui a gente não está falando só sobre maconha, não, a gente está falando descriminalização de todas as drogas. E é muito importante que as pessoas entendam isso. A gente está num momento importante, né, para a nossa sociedade, para as nossas famílias. E é importante que as pessoas entendam de que lado que os políticos estão, de que lado as forças políticas estão. E a gente costuma sempre brincar, não é, Cabral, que não vai ser no governo do presidente Bolsonaro que vai liberar drogas. Que as drogas vão ser liberadas no Brasil. Nesse governo, a gente vai brigar até o último momento, porque não é possível nós acreditarmos que o enfrentamento apropriado aos graves problemas que nós temos com as drogas no Brasil passe pela legalização das drogas. Isso daí é uma insanidade que a gente não pode cair, a gente não pode, como sociedade, cair nessas histórias, nessas narrativas, nessas falácias que são criadas e que buscam, então, empurrar a sociedade brasileira para esse caminho. Então, é muito importante a gente estar atento para isso, porque
faz parte das nossas ações de prevenção às drogas, o trabalho contra a legalização das drogas ilícitas. Não, e tem uma coisa assim, parece engraçado, mas não é, tá? A gente chegou, eu particularmente não venho do meio político, né? Eu não venho do meio político. Eu tive que me reinventar para algumas coisas, aprender o que era Brasília e tal. Quando cheguei lá na secretaria, eu era assessor de Quirino e graças a Deus tive a oportunidade, com o tempo também, por mérito, chegar a ser diretor de articulação, porque conseguia fazer umas articulações muito boas na Câmara, no Senado. Eu entro tranquilo lá. Hoje conheço parte dos deputados do bem. O que o Edu nos ajudou aqui no Rio de Janeiro é impressionante. E é os bastidores do processo que ninguém vê, né, Quirino? Só quem está lá mesmo entende. Porque no Rio de Janeiro, se nós conseguimos alcançar muitas coisas, foi muito por conta das articulações com o Edu. Não tinha um dia que, Edu, preciso disso, Edu, precisamos falar com tal deputado, Edu, precisamos resolver tal problema, Edu, o que tá... o Edu a toda hora, a todo momento, se articulando e fazendo articulação com a gente também, né? Colocando criando as pontes, né? Então, é uma estratégia muito... Passaram alguns diretores lá também muito bons, mas assim, quando foi para decidir, a turma coloca o Edu, porque o Edu é quem já faz essa função mesmo, né? Já faz sem ter o cargo. Mas pra você ver como a coisa é. Às vezes quantas e quantas noites eu virei, noite em claro, chorando, agradecendo, pedindo a Deus, dobrando o joelho, mas preocupado com a história de liberação de droga. Teve um dia que eu cheguei mal na secretaria, Quirino pegou na minha mão e disse, acho que vai infartar. Me levou para o hospital, não foi, Quirino? Fiquei lá, porque a gente absorve. Eu como ex-usuário, cara, não é eu possível fico que isso assustado. Eu fico assustado em pensar e dizer assim, vai liberar a droga no Brasil. Ó que loucura. Vê, o moleque, quando ele começa a sair pra balada com um amigo, o pai diz assim, não bebe, tá? Vou te levar na festa. Quando tem pai e mãe pra dizer isso. Senão você solta com 12, 13 anos, começa na cervejinha, tal. Por quê? Porque a bebida é liberada. Concorda comigo? Sim. Então o moleque, ele vai lá, antigamente ele tinha aquela história de vamos fumar, porque... cantava os comerciais da Hollywood, Hollywood era elegante, sucesso, cigarro, né? Era, você comprava e fumava, né? Fumava para dizer que era o cara. Hoje ainda continua a mesma coisa, só que hoje é na droga. Exatamente. Hoje tem um amigozinho que fuma um beckzinho, então assim, imagina isso liberado. A gente tem acompanhado aí o Uruguai, Quirino que é mais técnico, ele pode falar mais disso. Onde liberou, com aquela história de dizer, não, vai melhorar, piorou. O cenário piorou. Agora imagina meu filho crescer numa sociedade que a droga é liberada. E a esquerda cara, vem de uma imagem. História, e a esquerda vem de uma imagem, né, cara, de que esses países que liberaram, eles têm a melhor política do mundo, né? A imagem que a esquerda. Aí quando você vai olhar dados, você fala se arrebentaram. Não tem o menor sentido isso. Se a gente pegar, por exemplo, o Edu estava comentando aqui, é só a gente comparar no Brasil, se usa mais drogas lícitas ou ilícitas? Muito mais drogas lícitas, ou seja, as drogas liberadas. As pessoas usam muito mais álcool, por exemplo, do que a maconha, do que a cocaína, do que crack. Por quê? Porque é de mais fácil acesso. Sempre que você legaliza uma droga, você aumenta a oferta e aumenta, por consequência, o consumo. Isso acontece em todos os lugares onde qualquer tipo de droga ilícita é legalizada. E tem experiências dessas. Vários estados americanos que têm legalizado a maconha, por exemplo. Isso tem acontecido no Canadá, que é outro país que legalizou a maconha. E junto com o aumento do consumo, acontece uma série de problemas. Um deles, por exemplo, é o aumento da violência. Por quê? Porque aumenta o narcotráfico. E é interessante porque muita gente tem defendido, não, vamos legalizar a maconha, porque isso daí vai ser um caminho para que a gente diminua a força do narcotráfico. Não acontece isso. Por quê? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é o aumento do consumo da droga que vem do mercado paralelo, que vem do mercado narcotráfico. Por quê? Porque mesmo você legalizando uma droga, você criando o mercado, então, da droga legalizada, continua sendo muito mais fácil você comprar droga do mercado paralelo.
mercado paralelo, Sim. ninguém quer saber se você é menor de idade, se você tem problema na justiça. O cara vai fazer, o cara vai fazer cadastro tem para algum comprar problema? maconha. Não, Maconha com nota fiscal. Então, você tem uma ideia do se cigarro vende, do que Paraguai. viagem. Você tem muito mais Gift, cigarro aí, do cigarro. Paraguai. O cara vai do que descer, cigarro o cara vai ninguém quer descer do saber. morro E e posso vai falar? dizer, toma, Cara, Manassés, entrou ali, toma meu fuzil. Eu, Agora quando eu fui vou... tabagista, eu só fumava cigarro do Ilusão, Paraguai. né? Posso falar? Eu queria ir na padaria E ainda- comprar cigarro, nada. e O ainda- preço é o dobro do preço. E ainda a droga, exatamente, a droga no mercado paralelo é muito mais barata Sim. do que no mercado da droga legalizada. Vai existir o traficante E do o- mesmo jeito. E o exemplo do cigarro é um ótimo exemplo para a gente entender isso. É. Mais da metade do cigarro consumido no Brasil, cigarro de É cigarro do Paraguai. de tabaco, é cigarro contrabandeado. Então, muitas pessoas costumam falar que simplesmente, se você legalizar hoje as drogas ilícitas, por Sim. exemplo, a maconha, basicamente o que vai acontecer, você vai mudar a tipificação penal. Ou seja, ao invés de ser tráfico, vai ser contrabando. Mas o mercado ilegal, Vai- ele acaba Vai se potencializar. Vai fazer vai feito potencializar. aquele cara Se do. fortalece. Foi aquele vídeo da internet, né? O cara vai com um carro lá lotado de cigarro atravessando a fronteira. Aí os homens param assim, diz assim. E essa quantidade de cigarro? Ele disse: é pra mim fumar até o fim da vida. Que viagem. Não. E posso falar? Assim, e aumenta, então, a força desse mercado paralelo, que é organizado, que é controlado por organizações criminosas. Então, você aumenta a força das organizações criminosas, você aumenta o crime, e com isso, na verdade, além do aumento da criminalidade, por isso a gente pegar o Uruguai, país vizinho nosso, e só para imitar o Bolsonaro aqui, então quem está nos ouvindo, dá um Google aí. É só Não. o que Dá o um Bolsonaro- Google aí, o que ó, o o Google aí. que o Bolsonaro fez com o Lula no último debate, Sim, né? sim. Dá um Google aí. Então você que está nos assistindo, dá um Google aí. Coloca lá Uruguai e o aumento de número de homicídios. A gente vai ver que desde que legalizou a maconha no Uruguai, tem aumentado o número de homicídios no Uruguai. Por quê? Porque você fortalece esse mercado paralelo, você aumenta a criminalidade, aumenta os homicídios e aumenta também o encarceramento. Então, esse papo furado, por exemplo, que o Freixo, eu estou falando do Freixo porque a gente está aqui no Rio de Janeiro. E aí, a exatamente. figura do Freixo, quando a gente fala de Mas droga, a não figura pode dele é deixar, a mais emblemática, não né? pode deixar de Não aparecer. tem Aí o jeito. Freixo Mais vem, fino que- aí É o uma Freixo vem situação e fica falando um fumófica. monte de barbaridade, um monte de absurdo. Não, que a gente vai reduzir o encarceramento. É mentira. Países que legalizam as drogas, tem estudo mostrando isso, que você tem aumento do encarceramento. Sim. Né? Ou seja, então tudo isso para a gente entender que não é o caminho a seguir. Não, e uma nova lei de drogas e só pra, que descriminalize tudo, a primeira coisa que eles vão fazer é um desencarceramento em massa, né? Isso não. Vamos só fazer pra, um... E só para aproveitar, Edu, só para a gente conversar aqui, que é importante, para que os amigos possam entender, país como o Uruguai, que legalizou a maconha, tem enfrentado um aumento das taxas de homicídio, e a gente, aqui no Brasil, com políticas mais duras de enfrentamento às drogas, nós temos reduzido os homicídios. 2017, por exemplo, aliás, essa é uma coisa interessante, né? Nos governos do PT, governos genocidas, Sim. por quê? Taxa de homicídio, assassinato de quem? De jovem, preto, pobre. É isso que eles costumam falar o tempo inteiro. E Porque eles querem jogar jovem, para preto conta e da pobre. direita, Então, né? E são esses que vinham sendo assassinados no Brasil nos governos do PT. A gente vinha tendo um aumento importante dos assassinatos no Brasil. 2017, por exemplo, a gente fechou com mais de 65 mil homicídios no Brasil. E sabemos que parte considerável dos homicídios, assassinatos, relacionados ao cenário das drogas. Aí a gente vem com políticas públicas mais duras de enfrentamento às drogas e outras ações também que o governo federal tem realizado na área de segurança pública. A gente está reduzindo ano a ano, nesses últimos 3 anos, as taxas de homicídios no Brasil. Primeiro ano de governo Bolsonaro, nessa atual gestão, 2019, redução de 20% dessa de homicídio. O ano passado a gente fechou com um pouco mais de 40 mil, ou seja, a gente baixou de 65 mil assassinatos para pouco mais de 40 mil. 20 E esse mil ano, pessoas morreram. 25 mil A menos. a menos de pessoas mortes. não mortas por morreram. causa- E posso falar? E essa pessoa poderia ter sido você. Sim, Poderia ser o filho da pessoa que está assistindo a gente aqui. sim. Então, é muito importante a gente entender essa situação. Ou seja, políticas mais duras, mais firmes no enfrentamento Mostram- das drogas mostram que são mais em números efetivas no que são controle mais desses Eu problemas. quero deixar uma pergunta aqui, tá? Você do podcast aí que está acompanhando,
Vou fazer a propaganda aqui. Curte, compartilha, comenta, assistiu o programa lá, assista esse programa aí que vai ficar bem. Vamos aproveitar e vamos fazer uma chamadinha novamente do nosso patrocinador, por favor, Matheus? Sim. E coloca o Pix QR Code. Você que quer ajudar para que o nosso podcast continue no ar, continue, nos ajude com uma doação. Faça uma doação para o podcast, conteúdo totalmente gratuito, de relevância para a nossa sociedade, tá bom? E conheça o trabalho da instituição Manassés, que é o patrocinador desse episódio. Estamos aqui inaugurando mais um centro de recuperação Manassés, onde nós vamos alojar aqui em torno de 50 a 60 internos. Mais um lugar que vai estar sendo aberto para acolher os jovens que se envolveram com as drogas. Mais um lugar para salvar vidas aí, tirar nossos jovens das drogas. Vamos lá, continuando aqui após a apresentação. Não esqueça, hein? Compartilhe o vídeo e também ajuda a gente no programa, né, Cidinho? É isso aí, por favor. Está sentindo o clima aqui, o papo está muito interessante, então nos ajude aí a compartilhar. Marque os amigos lá no link, por favor, nos faça chegar aí ao máximo de pessoas, viu? Gente, a voz do Cidinho é de radialista da Rede Record. Vocês sabem que eu conheci o Cidinho na Rede Record, né? Rapaz, A primeira vez que eu encontrei o Cidinho, não foi isso? Foi no futebol, bicho? Não, foi no futebol que ele fez um gol sem querer no ângulo. Não sei como ele acertou aquela bola no ângulo. Ele lembra desse gol até Deu um hoje. chute lá do outro campo, a bola entrou no ângulo do meu gol. Uma vez na vida, outra na morte. E aí ele tinha. Ele era, futebol. o Cidinho era apresentador de um programa na manhã, né? Como que era o nome do programa? Caramba, sabe como é que é mesmo? Programa da manhã da Record? Manhã. Esqueci. Café da manhã, alguma coisa assim, não era? Era um Bom Dia programa- Cidade. Bom Dia Cidade. Aí o Cidinho me convidou para dar uma entrevista lá no programa na época, né? Aí começou o conhecia a nosso. sua história lá, aqui no Rio, pude né, contar cara? a minha história lá. Legal. Bacana. Interessante Cidinho, que eu tinha falado com o Igor. Cidinho é da David, rádio. Nosso amigo Igor David. Pô, Igor, quando tiver uma oportunidade, me apresenta o Manassés, né? Via sempre ele contigo, a gente se encontrou lá no futebol, né? Interessante, né? Foi bem legal. Edu, sua pergunta, Edu. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que pela primeira vez eu vou ter a ousadia de falar disso, né? A esquerda, ela vende a história que a droga é liberado, liberdade, e sequestra essas pautas. O preto, o pobre, o não sei o quê, é sempre essa história. Aonde está o preto, pobre hoje? Onde está ele? Ele está na comunidade terapêutica recuperando. A gente tem andado pelo Brasil inteiro e é a pessoa pobre. Não é a pessoa rica, não, é a pessoa pobre. É o preto, é o que não tem trabalho, é o que perdeu toda a dignidade. Somos nós que estamos tratando dessas pessoas. Por que é que hoje a esquerda está perseguindo as entidades religiosas? Sabe por quê? Porque são eles que estendem a mão. E quando a gente encontra Deus, a gente muda a perspectiva. Porque eu vou falar para a pessoa que aqui no Rio de Janeiro tem muita favela. É realmente como se diz assim, tem muita gente lá. Tem mãe que todo dia quando sai, menino, vai para a escola e volta para casa. Não anda com fulano, com cicrano, não. Eu sei disso, porque eu recebo esses testemunhos toda semana. Todo dia uma mãe me pede ajuda. Se quiser aqui, eu tenho muitas mensagens. O pessoal descobre o telefone da gente e diz: seu Edu, arrumo uma vaga para meu filho na comunidade terapêutica, meu filho está na droga. E quando diz assim que a gente reduziu em 20% a criminalidade, é justamente esse cara que já perdeu toda a noção da droga. É o que está roubando o celular. Que dá assim, roubar um celular para tomar cerveja. Não, ele está roubando o celular para usar droga, cara. E aí a gente está dizendo assim, ó, há uma saída, sai dessa.
é feito que ele diz, tem gente que não tem condição mental, já usou tanta droga que não tem condição mental, mas é possível recuperar essa pessoa também, porque bota numa involuntária, com 2, 3 meses o cara retoma, e se tiver uma boa abordagem, tiver uma boa equipe para dizer... Conheci muitos, eu acabei fazendo uns cursos em algumas clínicas de psiquiátricas, né? Até o Jorge Jaber, a qual eu mando um abraço, tive a oportunidade de fazer agora Eu também, um grande abraço pro grande Jorge Jaber. Nosso professor, um grande amigo, meu professor, o Dr. Jorge Jaber. Eu fiz um estágio lá, onde eu conheci muitas pessoas que passaram pela clínica Dr. Jorge Jaber na questão da involuntária e que hoje não usam mais drogas. As pessoas estão limpas. Olha o exemplo, o Rafael Ilha. Rafael Ilha, internação involuntária. E assim, não é, dependência química não é uma coisa fácil. Cabeção, né? O Cabeção Iniciou agora que o processo, Sandro, que os meninos começaram aí. Sim. E por que vão abandonar o Cabeção? A mídia vai abandonar o Cabeção? Porque ele vai sair lá dizendo às pessoas que não usem. Entendeu? Então, o que eu quero colocar? Essa história de dizer que o preto, o pobre, está na comunidade terapêutica recuperando. Eles acreditaram no sonho da esquerda e acabaram ferrando sua vida. Segunda coisa que eu quero colocar para vocês é que a criminalidade diminuiu, porque logo no início, quando passou para 11 mil vagas, 17 mil vagas, 17.500, vamos chegar a 25, a gente está tirando de circulação aquela pessoa que está com problema de dependência química, que está doente da dependência química. Que não tinha para onde ir. Faz qualquer que essa coisa. pessoa estava desassistida nas ruas, participando de programas de tratamentos frustrados, né? Porque eu participei, eu fui usuário de crack, vocês sabem disso. E eu participei de vários programas de redução de danos que não me trouxe resultado nenhum, cara. Eu não conseguia sustentar nada. Você chegou onde eu queria dizer. Redução de danos não funcionou. Essa história de dizer, não fumo crack na lata de coca não, que a tinta é tóxica. Dá um cachimbinho, que aí você até toma uma água. Na Cracolândia a gente tinha hidrata. na época, tinha tudo. Então, deixa eu colocar pra você. Desculpa a expressão que eu vou usar. Essa merda não funciona. Não funciona. Tem cara ensinando a usar crack na internet. E aí precisa tirar esses vídeos do ar. A gente precisa ter uma política mais ativa. Mas eu quero dizer a você, da esquerda que está escutando, e deve estar xingando. Para e pensa, cara. Para e pensa, quem errou? Quem estava no poder era quem estava lá atrás. A gente chegou agora a 4 anos de governo agora e salvamos 130 mil. E isso que a gente financia, que o governo federal financia. Mas em comunidade terapêutica, onde come um, come dois. Fora todos os outros convênios que o Rio de Janeiro tem e outras pessoas têm. E também dos pastores, padres, que recebem muitas vezes a família sem condição. Que é a demanda entendeu? espontânea, Então, que a pessoa é atendida e maior. ela não faz parte do programa, porque, na verdade, a Senapred e órgãos públicos, eles financiam parte das vagas, não são todas as vagas. Pessoal, já vou aproveitar essa questão de política de redução de danos, né? Esse é um equívoco gigantesco que aconteceu no Brasil. Sim. Políticas públicas galgadas na redução de danos. Porque, basicamente, o que marca a dependência química, é a ausência ou a grande dificuldade de controle em relação ao uso da substância. Então, como a gente vai imaginar que um cara que tem dependência química vai conseguir usar a droga e evitar ter danos com o uso? Ele não consegue, porque ele não consegue se controlar. Porque é isso que marca a dependência química. Ou seja, ele é dependente químico porque ele não consegue se controlar. Então você vai falar para ele, não, olha, agora para um pouquinho, dá um tempo, toma uma água. Que toma uma água, o cara quer usar mais uma pedra. Ou não, para agora, toma uma água, toma água. Ele quer tomar mais um copo de cachaça. Usei crack, Usou 11 crack, anos. Não, fumei 3 vezes, mas vi que pra mim aquilo não... Deixa eu fazer uma pergunta a cocaína. você. Uma pergunta a você, de usuário para usuário. E com a cocaína também. Pô, a gente tem aquela grana de você comprar 1 quilo de pó. Você comprou 1 quilo de pó, você vai dizer, não, hoje eu vou cheirar 10 gramas, amanhã 10 gramas. Cheira? Mesma coisa a pedra do crack. Sem condição, sem condição. O cara consegue controlar esse negócio? Sem condição. Fuma 10, eu cheguei a 15. fumar crack, Edu. Eu cheguei a fumar crack 7 dias sem dormir. Eu desmaiei com um prato de crack assim na mão, assim, apaguei. Fui acordar depois de uns 2 dias. 7 dias sem dormir. Comendo quase nada, só líquido para dentro. Chegou uma hora que eu desidratei,
que eu apaguei com aquele prato na mão cheio de crack. E assim, intervalo nenhum, eu não parava em nenhum momento para tomar um banho. Não, mas o cara pode chegar para você e dizer assim: Manassés, vamos fazer um tratamento. Vamos fazer um tratamento aqui. Outro vai tomar um banho, vai fazer a barba, toma 2 copos de água. É só olhar para os usuários de crack nas ruas. E volta para Cracolândia. E volta. Então, isso é um grande absurdo. Então, assim, e é interessante porque esses defensores dessa política pública absolutamente inefetiva e que vinha comendo dinheiro público sem resolver os problemas, o que as pessoas não conseguem é fazer uma autoanálise, uma reflexão, parar para ponderar. Ou seja, o Brasil vinha piorando todos os seus indicadores da política pública sobre drogas. E mesmo assim, tem gente que é contra as mudanças que a gente tem feito no governo. Ou seja, isso é insanidade. Insanidade, na verdade, é você almejar resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, para a gente mudar todos esses indicadores péssimos que o Brasil vinha tendo, a gente tem que mudar as ações, mudar as estratégias. Exatamente. E só para aproveitar uma questão que é interessante, que a gente falou algumas vezes sobre internação involuntária para dependente químico, você falou que teve contato com esse tipo de abordagem. Eu, como médico psiquiatra, fiz várias internações involuntárias e com isso ajudei muitas pessoas a iniciarem o seu caminho rumo à recuperação, pessoas que estavam em situação de risco. E é interessante porque algumas pessoas também costumam dizer, alguns detratores aí da internação involuntária, que não adianta, que só adianta quando um camarada quer. É claro, quando ele quer, quando ele percebe que a situação está ruim, obviamente que ele facilita o tratamento, que esse indivíduo vai facilitar a entrada no tratamento, o início do tratamento. Entretanto, é interessante, já que a gente busca sempre conduzir políticas públicas baseadas em evidência, para os amigos que estão nos acompanhando aqui, lá nos Estados Unidos existe um instituto que é o NIDA, é um Instituto Nacional que trabalha com políticas sobre drogas lá nos Estados Unidos e que constrói políticas públicas baseadas em evidências científicas. E o NIDA, né, esse Instituto Nacional lá nos Estados Unidos, tem alguns princípios que norteiam as suas políticas públicas. E um desses princípios do NIDA diz que o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Existe uma literatura científica farta, robusta, mostrando que indivíduos que estão em situação de risco, eles não só podem, mas como eles devem ser internados de maneira involuntária. E aí, Douglas, eu queria retomar essa questão que você falou logo no começo da nossa conversa. Aqui o município do Rio de Janeiro, né, foi o primeiro município do Brasil, quando nós publicamos a nova lei de drogas, que automaticamente se alinhou com a gente. Né? E você estava na prefeitura, junto com o prefeito Crivella, e naquele momento, então, começaram a oferecer vaga em conta terapêutica, começaram a oferecer vaga para internação involuntária dos dependentes químicos, mas infelizmente as coisas acabaram escapando um pouco do que vinha acontecendo aqui no município do Rio, que estava adotando um caminho adequado. Uma pauta muito positiva. Muito positiva. Foi um momento muito importante que aconteceu aqui no município do Rio de Janeiro, lá em 2019. Exatamente. Mas é importante que a gente busque, né, correr atrás para ofertar, né? Para ofertar, com o Estado, né? Para ofertar, tentando replicar essas ações do Estado. Mas para ofertar para a população políticas públicas baseadas em evidência, porque é interessante, porque de um tempo para cá, né, isso tem vindo cada vez mais para as discussões, né? A gente tem que ter políticas públicas baseadas em evidência. Ok, a hora que você mostra as evidências de que o que estava acontecendo estava ruim, estava uma droga, já que a gente está falando de droga, estava uma droga. E a gente mostra que as primeiras ações que a gente começa a fazer já começa a ter resultados efetivos. Porque agora vocês têm evidência. Isso. Aí vem essas mesmas pessoas e foi processar a gente. E fui falar assim, não, porque o caminho não é esse, o caminho é outro. Então, caramba, assim, a gente vinha com indicadores péssimos usando essas políticas públicas muito ruins no Brasil.
a gente está mudando agora o cenário, a gente está E agora mudando. com indicadores a gente- positivos a gente- de que essa a gente mudança a gente tá está mudando. trazendo resultado. Claro que a gente vai precisar de muito mais tempo, a gente vai precisar Lógico. de mais Ninguém se engajamento, constrói. Mas toda a tem umas sociedade e tal, coisas- mas o caminho é esse. Não dá para a gente cair nessa conversa, nesse papo furado. Essa conversinha de bonita, né? glamorização das drogas, Não. sabe? Mostrando que Tem um assunto droga que você não vai faz entrar agora, você vai parte da gostar. sociedade. Tem um assunto Não que você é. vai gostar Isso agora. causa problema. E a gente não pode conviver com isso. E só para finalizar, Edu, porque também foi falado uma outra coisa aqui, só para não esquecer, em relação a essa questão de redução de homicídios, né? E isso como consequência de políticas públicas mais efetivas que o governo federal tem adotado na área de segurança pública, inclusive na área do enfrentamento às drogas. É interessante também para a gente falar de ciência aqui, né? Sim, claro. O grupo do professor Ronaldo Laranjeira, lá da Sim. Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, publicou um estudo chamado LECUCA, que estuda cenas abertas de uso de drogas. Sim. Estuda Cracolândia. Sim. E é interessante porque no estudo da maior Cracolândia do Brasil, a Que Cracolândia é da lá na Estação da região, Luz. região central ali de São Paulo, mostrou que mais da metade das pessoas que estão ali na Cracolândia consegue recurso para bancar o uso das drogas através de crimes. Ou seja, as pessoas cometem crimes para conseguir dinheiro para usar droga. Ou seja, então não dá para a gente olhar para uma situação da Cracolândia e falar, caramba, aquilo lá é o direito dessas pessoas estarem ali. Não é direito delas estar ali usando droga em público, até porque isso daí... E cometendo crimes. Até porque isso daí atenta contra a legislação brasileira. Sim. E porque parte considerável, mais E da é metade daquelas potencializado por causa pessoas... dos crimes que se comete para conseguir o dinheiro para droga. metade daquelas pessoas, infelizmente, Pô, então elas vão já é cometer motivo para uma crime. ação. Elas já é vão cometer motivo pra crime uma- para conseguir dinheiro para usar droga. Ou seja, ela vai agir contra os interesses da sociedade. E tem pra vídeo conseguir dos caras se dinheiro pra usar jogando nos droga. vidros assim. Tem muitos vídeos na internet do cara se jogando. O cara vê um celular, se joga no vidro para pegar o celular. Entendeu? Tem muita coisa. Agora, tapa do dia. Tapa do dia, como faz o menino de Sérgio lá. Tapa do dia. A gente passou muito tempo, e principalmente Quirino, principalmente Ronaldo, dizendo que a maconha ela faz mal para o cérebro, tal. CFM agora proibiu, tapa do dia, proibiu do uso de medicamento à base de cannabis. Agora os médicos não podem receitar, a não ser que seja para epilepsia refratária. É só uma substância, que é o canabidiol, e para algumas indicações muito restritas. Porque esse também acho que vale É a uma pena. molécula, né? É só o canabidiol, que é uma das centenas de moléculas que tem na cannabis, e para condições clínicas muito restritas. Então, essa é uma boa observação do Edu aí. Porque a gente passou muito tempo dizendo, Exatamente. comprovando cientificamente, os caras, não, o olhinho de maconha é bom, não sei o que. Tá comprovado, os caras não estão achando aquela balela toda. Aí, porque, por exemplo, porque tem que ser em evidência científica, baseado... Tudo aí bem, a gente vamos mostra, estudar. a gente mostra, aí a gente está sendo processado porque fez uma cartilha em evidência científica dizendo os malefícios da maconha. Ponto. Agora o CFM viu que esse remedinho aí não tem futuro. Não tem futuro. Isso tem várias indústrias de maconha. Porque eu fui liberado para... Por isso que eu digo assim, que tem que funcionar. Município, Estado, STF, a legislação tem que funcionar, as leis têm que funcionar. Quantas pessoas chegaram pra gente querendo dizer assim, vocês estão enxugando gelo. Mas Sim, alguém isso é o que mais precisava se ouve. começar a enxugar gelo Para que hoje pudesse ter. A gente não imaginou quando chegasse na Senapred, ia chegar agora 130, 140, 150 mil pessoas acolhidas em comunidade terapêutica. Se escutasse isso, nenhumas ações, nem nós, Então, município, porque eu mais ouvi, vocês estão enxugando gelo na agora, Avenida Brasil. veja. Vocês estão enxugando gelo na Avenida Brasil, né? Mas você deu conta da situação lá. Sim. Não, e a gente sabe Acabou que a a gente precisa... Cracolândia da Avenida Brasil. A gente Como precisa aumentar o trabalho ainda. A gente ainda passa pelas ruas, como a gente falou no início do programa. Nós não podemos acostumar com essa situação de ver aquelas casinhas de papelão. A gente está diminuindo aos poucos.
Precisa de mais vaga? Precisa. Precisa que a sociedade também comece a se informar, a se capacitar nisso. Os grupos de igreja que estão sendo perseguidos agora, né, que fazem o sopão, que fazem tudo isso aí, né, precisa entender que não é só levar a sopa. A gente tem que chegar junto e dizer assim, ó, tem uma opção. Mas muitos desses grupos ainda não sabem. Por quê? Nós não temos uma mídia que mostre a beleza. Basta apenas entrar uma vez na comunidade terapêutica. Eu gosto sempre de dizer, pelo Brasil inteiro, por onde a gente passa. A comunidade terapêutica é um pedacinho do céu. Para muitos, é a última oportunidade né? Então, o que eu coloco para você porta, Edu. que está assistindo, você que está assistindo. Tenho certeza disso. Eles dizem que comunidade terapêutica maltrata, tal. Vá numa comunidade terapêutica. Sim. Vá no final de semana, pegue sua família, vá lá. Você vai ver a beleza que é de pessoas testemunhando o recomeço. Pessoas encontrando sentido na vida, encontrando sentido no sagrado, né? Ou católico, ou evangélico, ou espírita, se encontrando, porque não dá para a gente viver a vida nossa sem referência. Sem referência. E as pessoas dizem assim... Hoje, por exemplo, nós visitamos a comunidade terapêutica Desafio Jovem. Você viu alguma situação de maltrato ali? Pelo contrário, a gente só vê alegria, né, cara? Assim, a gente sai tão cheio de Deus, a gente sai tão cheio que vale a pena cada minuto que a gente doou, cada minuto que a gente fez. Mas eu gosto de dizer também o seguinte, veja, você que está assistindo o programa, a nossa luta é pela família. Porque eu sei que 90%, 99% dos meninos que estão na comunidade terapêutica começou o problema na família. A gente precisa lutar por essa família. Hoje, o que nos sustenta? O que é que nos sustenta hoje? Se não é a nossa família. De chegar em casa, ver o filho e dizer assim, eu tenho um objetivo para lutar. Não que você seu pai não tenha tentado, ou sua mãe. Assim, mas muita gente da minha família sequer sabia que eu usava droga. E você vai se afogando no mundo seu, né? E no momento que eu pensei em tirar a minha vida, ninguém sabia, cara. Ninguém chega para dizer, vou tirar a minha vida. Minha vida está sem sentido. Saber, né? E muitas vezes é a última a saber, porque o cara tá pendurado lá na corda. Uma questão interessante também, só para a gente aproveitar, né, Edu, que a gente está conversando, né, com todos os amigos que estão nos acompanhando aqui, da importância do papel das famílias, né? Primeiro, na prevenção ao uso de drogas. Inclusive, nós temos, né, 2 programas lá no governo federal. Sim. Falando um pouquinho então de prevenção aqui, né, Douglas? Nós temos 2 programas no governo federal que buscam trabalhar no fortalecimento dos vínculos familiares. Um é o programa Famílias Fortes e o outro é o programa Refeição em Família. E é interessante e importante nós falarmos sobre isso aqui, Douglas, porque às vezes ações mais singelas do dia a dia, do cotidiano das famílias, acabam ajudando em muito na prevenção às drogas, como, por exemplo, fazer refeições com todos os membros da família juntos. Por quê? Porque nesse momento é que o pai vai perceber que tem um problema com o filho, a mãe vai perceber que a filha está com problema. Não lembro qual foi o dia que eu tive uma refeição com meu pai antes da dependência química. Com todo mundo junto. Por quê? Por quê? Porque as pessoas vão identificar situações que estão acontecendo com as outras e aí, em identificando, vai ajudar. E é interessante porque existem vários trabalhos científicos mostrando isso, que o fato de você fazer, por exemplo, no mínimo uma refeição por dia, com todos os membros da família junto, não diminui só a chance da pessoa entrar para o mundo das drogas, não. Diminui a chance das pessoas da família terem depressão, ansiedade, reduz risco de suicídio, reduz risco de gravidez na adolescência. Ou seja, a família bem estruturada, fortalecida, atua de maneira importante na prevenção de uma série de problemas. E tem uma outra questão também, porque as famílias são muito importantes também no processo de recuperação do dependente químico. Ou seja, a pessoa que acabou entrando para o mundo das drogas, quando a família se aproxima... A recuperação sem a família é muito mais difícil. Participa, a chance de sucesso, a recuperação é muito maior. E a comunidade terapêutica é o quê? Refeição na mesa. Uma grande família. E sempre que tem alguém conduzindo lá, e aí família, você está entendendo assim,
a comunidade terapêutica traz isso. Agora, normalmente eles chamam de pai, né? Aqueles Ô, paizão. falsos pensadores, aí esses Próprios acolhidos já, né, né, a turma que Quirino falou aí, que vive pensando atrás das cadeiras e julgando todo mundo, muitos deles sequer foram na comunidade terapêutica. E o que eles têm feito, Edu? Então, e quando chega na comunidade terapêutica, eu conheço gente que criticava a comunidade terapêutica, foi lá, Muda a e o menino lá concepção. cantando aquilo que parecia, e o povo abraçado, achando, e o cara faz, só vê o cara limpando o rosto assim, rapaz, que negócio bonito é dele, mas você tava criticando, né? E Tava quando vai, muda a criticando. concepção. E muda a concepção. Então, assim, porque- eu sei que a gente tá chegando aí no final, a plaquinha já apareceu ali, e, cara, parabéns pelo trabalho. Você é fundamental nisso, Cidinho. A gente chega nas comunidades terapêuticas, como vocês são referência para esses meninos, né? É um orgulho a gente estar aqui, porque a gente começou essa história lá atrás. Sim. Eu lembro quando a gente chegou aqui, que você chegou lá preocupado lá, que tinha 6 comunidades terapêuticas cadastradas. Hoje são mais de 30 e vai ser muito mais. E a gente vai mudar a realidade. Pro estado do Rio de Janeiro inteiro, do né? estado do Rio de Foi interessante porque Janeiro. na ocasião o Douglas, só para falar aqui para os amigos aqui, o Douglas estava na prefeitura, mas o trabalho que foi feito pelo Douglas na prefeitura, Influenciou o estado. exatamente, foi um trabalho tão potente que acabou movimentando o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Então, só para também aproveitar E aqui, sem Edu, dinheiro, né? Porque a Exatamente, pergunta que foi dita a ele foi o seguinte, ó, ele veio no governo federal. Você quer dinheiro ou você quer resolver o problema? Ele disse, eu quero resolver o problema. Então, assim, boa vontade, cadastra esse povo, vai lá, faz capacitação, busca ver para os caras se documentarem. Cara, é muito bom hoje, depois de 4 anos, passou rápido, né? Mas quem está aqui na luta sabe dia a dia como deve ter sido difícil. E obrigado, cara. Obrigado, assim, por tua doação. Pô, é muito bom ser amigo de vocês. É muito bom ver lá o projeto do Valdemar, que eu vi o projeto abandonado. Chega um Não, papelzinho, uma pastinha. E agora no Douglas aqui no estado do Rio também, conduzindo um trabalho de grande excelência e com ações inéditas, né? Sim. Ou seja, agora começando aqui no governo do Cláudio Castro, primeira iniciativa, né, 10 milhões de reais. de financiamento de vagas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, vagas para o tratamento gratuito das pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas. Mais de 500 vagas, ou seja, a gente começa a perceber, isso tem uma coisa bem bacana, né, que essas ações todas que a gente vai fazendo no governo federal, a gente vai trabalhando junto aí você influencia, né, você começa a trabalhar junto com o município. Tem município já querendo contratar, construindo quadra em comunidade terapêutica, fazendo, ver município. Aí isso daí já começa a contaminar o município, contamina o estado, aí outros municípios começam a entrar e a gente vai entrando num círculo virtuoso, que é isso que a gente precisa E tem fazer. só para encerrar, que o tempo ali está chegando ao fim, nós temos um governador que lá atrás tocava, fazia o Deus é 10, né? Nós temos uma secretária que não anda, mas que fez a política caminhar, a gente pode dizer isso a ela, né? Mandamos um abraço para Verônica Legentil, nossa subsecretária de Cuidados Especiais. Obrigado por todo o apoio, por acreditar nesse trabalho, porque se não fosse você acreditar nesse trabalho, como todos os subsecretários que passaram pela pasta e deixaram o seu legado, né? Ao deputado Márcio Pacheco, à época, que comprou Também essa tocava, briga também tocava. junto A com o música dele governador foi Cláudio muito Castro, importante para mim. ao governador Cláudio pra Castro mim, e ao deputado Hugo Leal, que são pessoas que... E o Crivella abraçaram também, a quando política, prefeito, né? que sempre nos incentivaram e apoiaram esse trabalho, viu? Porque, assim, eu costumo dizer, Quirino, que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Na vida você não se faz nada sozinho. Se a gente não tem pessoas que pensam como você, se abraçam sua ideia, compram as suas ideias, você não sai do lugar. Um doutor e 3 malucos. Ó, quem diria, Então, quem diria? Não, Deus Cidinho Mendes, um grande parceiro, um grande irmão nesse processo, caminhando com a gente desde o início, uma pessoa de referência, né? Que unimos, Deus une propósitos, não é isso, Cidinho? Então, se hoje nós estamos aqui é porque Deus uniu esses propósitos, o nosso propósito, né, com essas pessoas maravilhosas, e eu só tenho que agradecer desde o primeiro dia que eu conheci o senhor pessoalmente, o Edu lá na Senapred. Sim, orgulho ter vocês aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser compartilhado, vai tomar forma, porque receber um secretário nacional hoje,
Matheus, que me ajudou muito em 2016, 2017, meu parceiro, meu irmão. Olha aí, ó. Mesh Play, que cede o Estúdio estúdio, a Mesh estrutura Play. pra gente, prepara com todo carinho os nossos conteúdos, né? Toda a parte gráfica desse processo, do estúdio, inclusive. Então, assim, só agradecer a Deus. Somos privilegiados de hoje ter a oportunidade de levar para as pessoas essa informação tão rica e tão importante para a nossa sociedade. Obrigado. Viu? Considerações Obrigado. Hoje finais. foi um papo muito legal aqui. Temos muito a fazer ainda, né? Tem E muito trabalho pela sempre frente. bom. E queremos continuar trabalhando. Com certeza. Ó, não vou pedir foto aqui não, mas você pode fazer. Você tem duas escolhas. Quer liberar droga? É aqui. Não quer? É aqui, tá? O papo é esse mesmo. É aqui. Então, E estamos juntos, né? Caminhando juntos, a gente vai mais longe. por um Brasil sem drogas e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso aí. Cidinho? É isso aí. A escolha é essa, né? Liberar as drogas ou você tem poder aí nas mãos, viu? Tá aí para você avaliar. Ou você vota em quem vai liberar as drogas ou em quem é contra a liberação de drogas, quem cuida da família, quem potencializa a questão do tratamento, do cuidado, da reinserção social, da prevenção, do combate. De enxugar a lágrima da mãe, que é a pior dor Eu que já a gente fiz minha tem, escolha, né? tá? Eu também. Eu já fiz minha escolha. Já fiz a minha escolha. Então, vamos lá? Vambora? Um abraço, pessoal. Vamos almoçar, né? Deus abençoe. Obrigado! Valeu!